Patos de Minas já gastou quase 6,5 milhões de reais no enfrentamento ao coronavírus. Ainda tem dinheiro em caixa e vai receber mais. Mesmo assim, ainda enfrenta problemas como a falta de leitos de UTI. No primeiro balanço de gastos, foi informado que tinham sido investidos pela Secretaria de Saúde de Patos de Minas R$ 4.775.007,09. Já na segunda apresentação de gastos, o secretário de Saúde Municipal informou que já são R$ 6.398.000 gastos, ou seja, apenas R$ 1.623.000 a mais, em meio a casos confirmados e de óbitos crescentes em Patos de Minas. Olha, até o momento já foi empenhado, ou seja, já foi adquirido equipamentos, medicamentos, insumos, EPIs, e inclusive gasto com exames e tratamento de pessoas, com a montagem do hospital de campanha, com a montagem do centro de enfrentamento à Covid junto à UPA, com fiscalização, com ações da vigilância epidemiológica, da vigilância em saúde, também com ações do Sistema Básico de Saúde, das unidades básicas de saúde, da assistência básica. Então foram investidos aqui, relativamente à Covid, cerca de R$ 6.398.000. Da União, foi recebido cerca de R$ 4 milhões, que se juntou a R$ 7 milhões de repasses do Ministério Público e da Câmara Municipal. O caixa para enfrentamento da doença é de R$ 11 milhões. Vale lembrar que, pelo Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, o município receberá da União, até setembro, o valor total de R$ 16.800.000 em 3 parcelas, sendo que a primeira já foi depositada para o Executivo em 9 de junho. Nós tivemos em recurso repassado pela União, pela Câmara Municipal, pelo Ministério Público Federal, inclusive recurso do município, cerca de R$ 11 milhões, que esse é o nosso caixa geral. Da União, até agora, nós recebemos dessa última emenda cerca de 4 milhões e pouco. Parte do dinheiro investido foi para o hospital de campanha, que ainda vive o impasse de ativação dos leitos de UTI. Mas, segundo Carlos Rezende, os locais destinados para pacientes em estado grave na unidade hospitalar deve funcionar em 10 dias. Em se tratando de estrutura hospitalar, foi bem recente a disponibilização dos respiradores pelo Estado. Até então, não tínhamos a previsão de leitos de UTI no hospital de campanha, mas sim leitos de estabilização para manter o paciente, se necessário for, entubado. O leito de UTI é mais complexo, então com isso nós tivemos que adquirir alguns acessórios e também medicamentos específicos, uma vez que o tratamento é intensivo, e a contratação de recurso humano, que inclusive fizemos um chamamento que durante essa semana nós encerraremos esse chamamento para a contratação dos profissionais para o hospital de campanha que irão trabalhar na UTI. O secretário cobra do Estado o valor de repasse de ressarcimento por diária de cada paciente internado. As diárias dos pacientes que forem internados no hospital de campanha, haverá um ressarcimento pelo Ministério da Saúde. Do Estado, ainda nós não recebemos nenhum ressarcimento pelas diárias. Vale lembrar que os leitos clínicos estão cadastrados no Ministério da Saúde e que há um valor de diária que é repassado, conforme a ocupação de leitos, que vale lembrar, inclusive, que não é suficiente para cobrir as despesas, tanto que o próprio Ministério da Saúde nos enviou recursos para manutenção e para custeio dos leitos que estão sendo disponibilizados à população. E agora é hora da análise da notícia aqui no NTV News. Vamos comentar as principais notícias de Patos de Minas e região. Com a gente hoje a diretora de jornalismo, Ludmila Bahia. Oi, Ludmila, como vai? Boa noite. Boa noite, Jéssica. Boa noite para todo mundo que acompanha o NTV News aí pela rede social, pelo nosso site ntv.tv.br, também pelo canal 8.1. A gente chega agora para refletir sobre alguns assuntos, começando aí, Jéssica, a gente acabou de ver
o secretário de Saúde de Patos de Minas, falando sobre os gastos na pandemia. E o que a gente tem que avaliar prioritariamente nesse momento é a eficiência dos gastos, é a qualidade dos gastos. Se esse montante foi realmente bem investido com relação ao enfrentamento. Patos de Minas tem dinheiro no caixa, vai receber mais recursos e algumas questões precisam de um olhar atento, principalmente aquele dilema que há meses a população acompanha, que é com relação à efetivação de leitos de UTI, porque o Estado não efetivou mais leitos no Hospital Regional, no HRAD, conforme até já havia anunciado, já havia falado, disse que o problema era com relação à contratação de profissionais, fez chamamento emergencial, profissionais se candidataram, foram contratados, mas esses leitos não saíram. E o outro problema agora é com a efetivação de leitos de UTI também no hospital de campanha. Então, com relação a gastos, a gente tem que avaliar como esse dinheiro foi empregado, se foi bem empregado, se tem atendido às demandas, às necessidades da população quando falamos em tratamento de saúde. Justamente, Ludmila, não é um dinheiro que pode ser gasto de uma maneira inconsequente, né? Agora, o que a gente vê é que a gente já mostrou algumas vezes que muitas pessoas estavam aguardando atendimento no centro, né, do Covid-19. Agora, será que esse dinheiro foi bem gasto? Os exames foram ofertados da maneira correta? Todas as pessoas conseguiram atendimento mesmo? Receberam o tratamento, as medicações e tudo mais, são essas as questões que a gente levanta sobre o emprego, que o número ele é muito frio, ele não entrega algumas questões que esconde por trás, é apenas um quantitativo. Aí a gente precisa de avaliar o qualitativo, é como a qualidade desse dinheiro tem sido empregado, investido, se tem atendido as demandas. Esses são os questionamentos. E um dos grandes problemas ainda não foi resolvido, mas o secretário falou aí, olha, deu mais um prazo. Cerca de 10 dias nós estaremos com as vagas, com os leitos de UTI do hospital de campanha efetivados. É o que a gente vai acompanhar, contando na folhinha, porque saúde é urgência, a gente não consegue esperar. Agora vamos então para o enfrentamento à pandemia no estado. Como sempre, hoje também teve coletiva, né, de imprensa, o secretário de Estado de Saúde, junto com o secretário adjunto de Saúde, foram os responsáveis por informar as pessoas de Minas Gerais. E o secretário teve uma fala muito interessante hoje, né, Ludmila? Pois é, Jéssica, o que a gente tem acompanhado nos últimos dias é um crescimento aí de mortes por Covid-19 no estado. Aí nesse último dia, de segunda para terça, a gente teve um declínio. Essa quantidade de mortes registradas de uma vez nos boletins, no boletim estadual ou nos boletins estaduais, se devem exatamente que o estado agora se baseia nos números do CIVEGRIP, que é uma forma mais instantânea de o Estado informar com transparência os números reais e em tempo mais próximo do ocorrido, porque antes de um lapso muito grande. Então, a gente viu aí uma curva acentuada de casos, agora sinalizando para uma queda, mas é justamente o Estado se ajustando a essa nova forma de coletar os dados e informar a população. Agora, Jéssica, uma questão que não dá para garantir, até mesmo a gente vai ver agora, é o rumo do coronavírus no estado. Será que estamos mesmo no declínio? O secretário de Saúde, que sempre tem uma fala muito tranquila, muito serena, sempre muito positivo, ele colocou o pé no freio. Falou, olha, eu não afirmo nada. Daqui para frente é analisar onde vamos parar. Olha só. Esse número, né, que nós ontem consolidamos e que é noticiado hoje, ele pode ser efetivamente um número que está significando já uma tendência à queda de óbitos, mas é cedo nós afirmarmos isso com tanta clareza, ou também ser alguma flutuação dentro do que passa o final de semana. Mas é importante lembrar que também, como nós estamos agora com uma tendência a cada dia estarmos mais instantâneos, né, mais atualizados, isso nós temos dias que às vezes existem mais óbitos, outros dias que nem tanto, então pode haver sim algumas flutuações nesse sentido.
eu não seria tão otimista ainda de já falar que nós estamos com tendência à queda. Mas, como esse gráfico mostra, é muito claro que nós não estamos com a data dos óbitos com uma tendência a crescimento. Ludmila, aguardar uma melhora nesse cenário é o que todo mundo quer, né? Poder noticiar que a gente está indo para uma evolução, que os números estão caindo, que a gente pode voltar à normalidade. Mas o que a gente tem visto também em outras cidades, outros estados e países, é que novas ondas estão surgindo, né? Então o alerta continua, né? Vale muito o comportamento individual. E tão cedo esse alerta vai ser desligado, viu, Jéssica? Esse pontinho vermelho que é de atenção quando se fala em Covid-19 vai ficar lá, ó, piscando por muitos meses ainda, apesar da Rússia já ter sinalizado que já tem uma vacina, mas é aquela questão, não há nenhuma comprovação, e até mesmo o secretário de Saúde falou hoje, olha, nós só vamos ter essa segurança de vacina quando tiver alguma comprovação, até porque nós não podemos ser irresponsáveis neste momento de falar que tem uma vacina eficaz e depois criar na população esse falso senso que está tudo tranquilo e de repente não está. Viu que a fala dele foi até um pouco diferente das últimas semanas, dos últimos dias, ele já colocou aí uma pulga atrás da orelha para as pessoas analisarem até mesmo as garantias que o Estado dava de precisão com relação à curva. Na semana passada, o Carlos Eduardo ele foi muito firme a falar, olha, nos próximos dias teremos uma queda acentuada. Hoje já mudou o discurso e a gente percebe essa inconstância na fala do governo sempre, seja com relação quando se fala ao Minas Consciente, seja com uma projeção do coronavírus daqui para frente. E hoje ele, mais uma vez, voltou atrás em algumas colocações e falou, olha, vamos olhar, a tendência aponta para uma queda. Isso não quer dizer que o comportamento das pessoas deve ser o de antes da pandemia, até mesmo porque a gente não sabe onde vamos parar. Vamos agora aos dados. Primeiro vamos a Presidente Olegário, né? A cidade investiga mais um óbito suspeito de coronavírus. Então vamos à leitura dos casos de Presidente Olegário. São 65 casos suspeitos, 62 estão em monitoramento, 3 suspeitos estão internados. Os óbitos suspeitos são 3, um foi então passado para essa lista de ontem para hoje, 92 casos confirmados, 14 casos confirmados estão em monitoramento, 76 casos recuperados e 2 óbitos foram confirmados na cidade. A novidade, pois é, então... Jéssica, antes eram 2 casos suspeitos, né, que a gente vinha acompanhando, e já há algumas semanas também que tem lá 2 casos suspeitos, esses casos nem são confirmados, nem são descartados, esperando aí alguma confirmação que nós não conseguimos contato com a secretária de saúde do município para explicar algumas coisas para o nosso jornalismo, mas a gente viu aí que tem mais um caso de óbito suspeito em investigação no município. Vamos agora aos casos de Patos de Minas. Vamos lá, a gente também tem alguns números aí, porque a Prefeitura de Patos de Minas teve problema na hora de fazer a divulgação desses dados e ainda estão faltando alguns números aí, até mesmo com relação à ocupação de leitos de UTI, clínicos, é justamente esse dado aí que a Prefeitura não tem, que emperrou a divulgação de um boletim completo. Normalmente esse boletim sai antes das 18 horas, agora 19h45, a gente não tem a totalidade ainda. Então percebemos aí que são mais 14 casos de Covid-19 confirmados de segunda-feira para esta terça-feira. E com relação aos números de isolamento, o que a gente percebe, Jéssica, é que houve um decréscimo, pelo menos 2 pessoas menos fazendo o isolamento domiciliar. E olha só para a gente ver, quando a gente compara com relação aos números de ontem, no final de semana, sábado e domingo, e aí informados no boletim de segunda-feira, foram 16 confirmações, 16 novos infectados no final de semana, e só de segunda para terça, 14 casos. O número de óbitos continua o mesmo e a gente
segue naquele compasso esperando aí novos registros com relação à ocupação de leitos em Patos de Minas, que aí sim é um dado importante até mesmo para a gente analisar a situação do município. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta comentando sobre a questão do enfrentamento à pandemia e também outros assuntos relacionados à saúde. Profissionais de educação física estão com 2 problemas. O primeiro é o fechamento das academias. O segundo é que tem percebido o crescimento do exercício ilegal da profissão. Com as academias fechadas há mais de 5 meses, a Daniela, que já trabalhava como personal trainer, teve que concentrar em um novo jeito de trabalhar. O kit dela, que foi emprestado pela academia, é simples e ela carrega para todo lado. Só assim para conseguir sobreviver nessa fase. Sou professora de aula coletiva e trabalho também como personal. As aulas coletivas, infelizmente, por não poder aglomerar, estão inativas, né? E aí nós tivemos que nos reinventar. As academias disponibilizaram alguns materiais para a gente, que até eu utilizo hoje ainda, que as academias estão fechadas, né? Como apoio mesmo para a gente poder trabalhar, né? O César também é outro profissional que adotou as praças da cidade para atender os alunos. Mas ele percebeu muitos personagens que, na verdade, não eram professores formados. Infelizmente é muito complicada a regulamentação, ainda mais agora, né, que as academias fechadas estão expostos aí que ocorre muito isso, de profissional tá em algum local até disputando espaço, né, em praças públicas com pessoas que não estão credenciadas, então ocorre sim. Para ser um personal trainer ou instrutor de academia, o profissional deve ser formado em educação física ou fisioterapia. Ele pode atuar em centros de recuperação, academias fechadas ou até ao ar livre, como aqui na Orla da Lagoa Grande, em Patos de Minas. Quem pratica esse tipo de atividade e cobra por isso, se dizendo ser profissional de educação física, mas não tem o registro do Conselho Federal de Educação Física, está praticando o exercício ilegal da profissão, o que é crime. O Fábio e a Nelma, que são instrutores em uma academia da cidade, denunciam a atividade irregular. Ultimamente a gente anda vendo uma falta de respeito imensa com a nossa profissão, porque muitas pessoas estão trabalhando como se fossem formadas, como se tivessem regulamentação, se dizendo profissionais de educação física, sendo que não são. Muitas das vezes em aulas coletivas, gerando aglomerações. Só chegar aqui e ver, geralmente à tarde, tem a maioria, e tem a mínima preocupação com a profissão. Inclusive a gente ouve deboches de uns, deboches de outros, porque existe um certo padrão de valor de hora-aula. Então isso, entre aspas, acaba se tornando uma prostituição da nossa profissão. Além do exercício ilegal da profissão, outro problema que preocupa a classe é a aglomeração de pessoas. Neste vídeo que foi enviado à nossa redação, uma aula de zumba estaria sendo realizada em frente à Orla da Lagoinha, em Patos de Minas. O fato teria acontecido na noite desta segunda-feira. Aula de zumba, todo mundo sem máscara, na Lagoinha. Na semana passada, professores que davam aula em uma chácara próxima a Patos de Minas foram fiscalizados pela polícia, vigilância sanitária e fiscais da prefeitura. A gente se sente até como criminosos, né? Tá parecendo que nós estamos fazendo algo que é extremamente ilegal. E todos nós estamos cansados de saber, todos sabem que a importância da atividade física na vida das pessoas como medida preventiva de comorbidades, de saúde. De volta com a análise da notícia, Ludmila, a sensação é que essa situação saiu totalmente de controle e que esses profissionais estão pagando uma conta cada vez mais cara, né? Aí nós temos 2 situações que a gente tem que falar, conforme até você colocou na chamada dessa reportagem. Uma é a questão dos profissionais de educação física denunciando pessoas que estão aí se apropriando da profissão
que eles conhecem bem para oferecer atividade física às pessoas. Então, ao contratar esse tipo de profissional, as pessoas estão assumindo um risco e esses profissionais, esses educadores físicos, ao perceberem que há uma pessoa que não é credenciada para, eles também devem denunciar. Porque às vezes, Jéssica, as pessoas também nem sabem se aquela pessoa é ou não credenciada, e aí cabe ao órgão uma investigação, até mesmo para saber com relação a esse tipo de situação. Outra questão que a gente vê é aglomeração constante, e agora até com esse vídeo de uma telespectadora que flagrou essa atividade coletiva sem o mínimo de segurança na Lagoinha. Então, são questões que chamam a atenção. A gente sabe o quanto que uma atividade física é importante, é inegável isso. Estudos comprovam de diversas maneiras. Agora, colocar em risco a sua saúde do outro numa atividade coletiva sem um mínimo de segurança, aí está indo exatamente na contramão do que prega as consequências positivas da atividade. Então, não é por aí, de longe, por aí essa atitude e tomada de ação das pessoas. Agora, uma questão, Jéssica, sobre a abertura das academias. O Estado tem sido muito rigoroso com relação à reabertura, à autorização da retomada das atividades nesse local. E tem um porquê. E é o que o secretário adjunto de Saúde de Minas Gerais vai explicar agora. Em relação às academias, é muito importante destacar que as pessoas ali certamente ou muito provavelmente terão dificuldade de manutenção de máscaras, e é um local onde nós liberamos fluidos, liberamos suor, onde a probabilidade de risco de contágio é muito maior. Nós temos observado a ansiedade em relação a essas questões da academia, nós estamos atentos, mas neste momento e nesta versão do Minas Consciente, os municípios até que se apresentavam, as localidades que se apresentavam em melhor situação, se encontram na onda amarela. E só depois de 28 dias, na atual versão, é que haverá eventualmente evolução, então, para a onda verde. Então, Ludmila, o secretário deixou claro, né, que não há possibilidade do plano ser modificado, até porque ele é muito recente e os municípios vão ter que entender essa situação, né? Os donos de academias terão que entender essa situação. E o que ele coloca é isso, olha, não dá para abrir, não dá para ter segurança nesse ambiente por conta da troca de fluidos ali. E aí teve um questionamento para ele o seguinte, olha, mas então como é que você ou o governo autoriza o funcionamento de bares, de restaurantes, que também provocam esse tipo de aglomeração e tudo mais. Ele explicou, olha, nas academias, essa troca de fluidos, aí, esse contato é muito maior do que em bares e restaurantes que têm que seguir uma série de medidas. Mas aí vem a outra questão, analisando caso a caso, não apenas um CNPJ, não apenas um CNAE, que é o caso dessa Academia de Patos de Minas, que teve a iniciativa de realizar atividade ao ar livre, academia credenciada, mas com quantidade de pessoas, com tomadas de segurança para que as pessoas não ficassem próximas e também medidas de higienização dos aparelhos utilizados pelos alunos, mas aí não pode. Aí fica essa questão de uma regra geral para que não haja o descumprimento por uma parte. Não, todo mundo acaba nesse bolo e aí não pode nem para um, nem para outro, nem se adequando, nem adequando. O fato é que, então, quando se fala de atividade ao ar livre, é preciso de uma fiscalização mais efetiva, porque se tem uma regra, que ela passe a valer para todo mundo. Agora vamos girar um pouquinho o assunto, Ludmila. Lembra daquela ação, né, que o Ministério Público acionou a Justiça com o intuito de obrigar a Prefeitura de Patos de Minas a contratar
outro prestador para todos os serviços executados pelo São Lucas? A nossa equipe questionou o prefeito sobre isso. O documento assinado pelo promotor Rodrigo Taufik apresenta uma série de denúncias feitas por pacientes, como descaso e a informação de que um médico do Hospital São Lucas, diagnosticado com Covid-19, vinha atendendo pacientes normalmente. Segundo o texto, abre aspas, a ausência de prestação de serviços de saúde à gestão de risco habitual pelo Hospital São Lucas está colapsando o sistema público nesta região estendida de saúde. Com isso, o pedido do Ministério Público tinha caráter de urgência para que a Prefeitura de Patos de Minas promovesse no prazo de 90 dias a contratação de outro prestador para todos os serviços executados pelo Hospital São Lucas. Ainda suspendesse todos os contratos vigentes com o referido hospital e não contratasse serviços com o mesmo. No documento, o Ministério Público também pedia que o Estado de Minas Gerais promovesse os ajustes necessários nos sistemas de rede e regulação e ainda assumisse a gestão do hospital até que a Prefeitura regularizasse a situação. Procurado o prefeito de Patos de Minas, este disse que não cumprirá o pedido de tutela de urgência e manterá os contratos com o Hospital São Lucas. Segundo ele, o município e mais 32 dependem do hospital. Coincidentemente, nós estávamos sem contrato com o Hospital São Lucas e assinamos o contrato num dia. 1 ou 2 dias depois, o promotor fez uma recomendação que nós rompêssemos o contrato. Mas nós não temos, nesse momento, condição de romper, porque nós não temos uma clínica de questão dos rins, de diabéticos, hemodiálise. Não temos a hemodiálise aqui em Patos, em outro local. Como é que nós vamos fazer com 700 mil, uma população de 700 mil pessoas que depende da clínica de hemodiálise de Patos? Nós não temos como romper. A sala de parto do Hospital Regional também está muito cheia e o São Lucas é que tem aquele convênio da Rede Cegonha. Então nós temos assim que dar estrutura e batalhar lá que o São Lucas continue esse atendimento, porque nós não podemos nesse momento ficar sem eles. Situação difícil, hein, Ludmila? Situação complicada para o gestor que às vezes não encontra uma saída para atender ao pedido do Ministério Público, que apontou aí diversos problemas esses recorrentes, já protagonizados diversas vezes em nossos telejornais, mas por outro lado a gente tem também uma garantia de fala do São Lucas que eles têm se preocupado, têm tentado se ajustar, viram tudo isso, essa questão da ação do Ministério Público com espanto, com muita preocupação, mas a gente sabe que existem problemas, mas a população merece sim um tratamento de qualidade, condizente, que não coloque o em risco. Então essas são as questões que o Ministério Público chama a atenção. Inclusive, na ação ele falou, eu não quero nem negociar, porque já esgotamos qualquer medida de fala, de instruções com relação ao São Lucas. O que não dá é para que a população continue se arriscando naquela unidade. Aí vem a fala do prefeito, olha, então para onde nós vamos mandar essas pessoas? Onde essas pessoas serão atendidas se a gente não tem uma outra unidade hospitalar de referência e que oferte esse tipo de atendimento? Então é uma situação complicadíssima, mas a gente sabe que é para ontem essa questão de resolver as diversas pontas soltas nesse novelo quando se fala de Hospital São Lucas, porque a gente sabe que são inúmeros são os problemas. Há poucas semanas nós mostramos os próprios funcionários reclamando de atraso de pagamentos, pessoas falando da questão de falta de insumos, do atendimento básico, a questão da própria ação falando aí, olha, até médico com problema de saúde e que deveria estar afastado atendendo pacientes e outras questões mais. É preciso, para ontem, sentar e buscar uma solução imediata, porque do jeito que está, também não funciona. Ludmila, muito obrigada pelas informações no NTV News de hoje. A gente volta a conversar amanhã, mas antes disso, tem Espaço Feminino também amanhã, né? Antes do NTV News. Pois é, antes, às 18 horas, a gente tem o programa Espaço Feminino, que tem sido um programa muito divertido, leve. A gente tem feito algumas brincadeiras aí junto com os telespectadores, mas também falado de coisa séria, viu, Jéssica?
Amanhã, inclusive, a gente vai mostrar um projeto que nasceu lá em Brasília e que vai ganhar o mundo. São crianças que apostaram em uma moda sustentável. Inclusive, elas se basearam na Agenda 2030 da ONU com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para criar looks, produções incríveis, e elas vão dar um banho em muita gente que torce contra o meio ambiente, que não toma as medidas mínimas com relação ao nosso planeta. E essas medidas são tão simples, Jéssica, que a gente pode fazer em casa mesmo. E elas vão dar um show, um banho em muita gente que acha que não tem problema, que está tudo certo, que a Amazônia é úmida e por isso não pega fogo, e a situação de longe é dessa maneira. E nós vamos falar também sugestões, produções de moda. A gente vai falar de tie-dye, que é uma pegada, uma tendência do momento. Vai falar também de assuntos, de flagrantes que merecem discussões e muito mais. Então, programa imperdível amanhã às 18 horas aqui pela NTV. Além do mais, então, eu te aguardo amanhã, no NTV News, para a gente voltar com a análise e comentar as principais notícias de Patos e região. Até amanhã, Ludmila. Até, se Deus quiser. Tchau. E boa noite também para você de casa. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam na edição de hoje do NTV News. Mais informações você encontra pelo portal Pato Já. A gente volta amanhã às 19. Boa noite.